Bem-vindo, querido ouvinte. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer enorme compartilhar este momento com vocês. Hoje, nos deparamos com a história de Tomé o Apóstolo, um homem que viveu em tempos antigos, mas cujas lições de coragem e dúvida ainda ecoam no coração de quem busca sentido. O cenário se abre sobre as planícies verdejantes da Galileia, onde o mar do Galileia reflete um céu de cores que mudam a cada amanhecer. Entre os pescadores e viajantes, um jovem chamado Tomé percorre as margens do rio Juncal em busca de respostas que pareçam tão profundas quanto a água que o envolve. Tomé já foi testemunha de milagres e recebeu ensinamentos que lhe mudaram a vida. Contudo, mesmo com tantas experiências, ele sente um vazio. A dúvida, aquela sussurrada voz que questiona a própria fé e o propósito de sua missão. Enquanto as multidões ao seu redor clamam por respostas rápidas, ele se vê dividido entre o que já conhece e a necessidade de descobrir algo ainda mais profundo. No centro desse cenário, Tomé confronta um dilema que pode mudar o rumo de sua jornada. Ele precisa decidir se continuará seguindo a trilha já traçada ou se ousará explorar caminhos desconhecidos, confiando em um chamado interior que ainda não entende completamente. E assim, enquanto o sol começa a aquecer as águas do rio e os primeiros pássaros cantam, Tomé dá o primeiro passo em direção ao desconhecido, deixando a dúvida como sua única companhia e talvez seu maior aliado. A brisa suave do mar da Galileia acariciava as bordas das águas enquanto Tomé avançava pelo caminho estreito que cortava a planície. O cenário parecia quase sussurrar segredos antigos, como se cada pedra e cada folha carregassem uma história que ainda não havia sido contada. Ele caminhava em silêncio, mas a dúvida pairava sobre ele como uma nuvem tênue. A cada passo, lembrava das palavras de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Mas ainda assim, essa certeza parecia insuficiente para dissipar o turbilhão de perguntas que surgiam em sua mente. Enquanto atravessava uma ponte de madeira antiga, Tomé avistou um velho pescador chamado Simão, que se abrigava na beira do rio. Simão era conhecido entre os habitantes da região por sua paciência e pela habilidade de encontrar soluções simples para problemas complexos. Ele estava sentado em uma pedra, com os olhos fechados, observando as ondas que se formavam no mar. "O que traz você, jovem viajante?" perguntou Simão, quando Tomé se aproximou. Tomé hesitou por um instante antes de responder, então falou com sinceridade: "Eu sinto que minha jornada está presa em um ciclo interminável de dúvidas. Eu quero algo mais, algo que vá além do que já vivi." Simão abriu os olhos e sorriu suavemente. Ele não respondeu de imediato. Ao invés disso, convidou Tomé a sentar-se ao seu lado e compartilhou uma história que teria sido passada de geração em geração na comunidade. Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e as pessoas viviam em pequena comunidade de pescadores, começou Simão. Um jovem chamado Lúcio era conhecido por sua curiosidade. Ele questionava tudo, mas nunca conseguia encontrar respostas concretas. Um dia, ao navegar pelo mar, ele encontrou uma ilha desconhecida cheia de tesouros e maravilhas. Lúcio ficou encantado, mas logo percebeu que o verdadeiro tesouro não era a ilha em si, mas a jornada que havia feito para chegar até lá. Simão concluiu: "A dúvida não é um obstáculo, é o convite para explorar. Se você seguir sua curiosidade, encontrará caminhos que jamais imaginou." Tomé sentiu uma onda de alívio ao ouvir a história. A dúvida, que antes parecia um fardo pesado, agora parecia uma porta aberta para novas possibilidades. Ele decidiu seguir o conselho de Simão e partiu em direção à ilha que ele imaginou na mente. A jornada não era fácil. As águas do mar eram imprevisíveis, e o caminho para a ilha exigia coragem e perseverança. No entanto, Tomé sentiu-se mais confiante do que nunca. Durante a travessia, ele encontrou outras pessoas, uma jovem que havia perdido sua família e um homem que tinha acabado de perder a fé. Tomé se ofereceu para ajudá-los em suas jornadas, oferecendo palavras de esperança e conforto. Ao chegar à ilha, Tomé se maravilhou com a beleza do lugar.
A ilha estava cheia de árvores frutíferas, flores exóticas e animais que ele nunca havia visto antes. Ele percebeu que a verdadeira maravilha não era a ilha em si, mas as experiências e aprendizados que ele havia adquirido durante a jornada. Ele percebeu então que o verdadeiro tesouro não era apenas a ilha, mas o caminho percorrido para chegar até lá. A dúvida que antes o assustava agora era uma parte essencial da sua jornada. Ao deixar a ilha, Tomé sentiu que havia encontrado algo que ele não sabia que estava procurando. Ele tinha descoberto que a dúvida pode ser uma ferramenta poderosa para explorar novas possibilidades e que não há nada de errado em ter dúvidas. Ele também percebeu que a jornada é tão importante quanto o destino final. E assim, enquanto se afastava da ilha, Tomé sentiu a brisa do mar acariciar seu rosto e o céu estrelado acima de sua cabeça. Ele sabia que havia muito mais a descobrir, mas agora estava pronto para enfrentar as dúvidas e desafios que ainda estavam por vir. Quando Tomé retornou ao mar da Galileia, a lua já se erguia em seu pleno esplendor. As ondas quebravam suavemente na costa, como se ecoassem o batimento do coração de quem havia passado por uma jornada interna tão intensa quanto a externa. Ele sentiu, no fundo do peito, que a dúvida que antes parecia um obstáculo agora era o fio invisível que conectava cada passo de sua trajetória. Ele se lembrava das palavras do velho pescador Simão e percebeu que, ao aceitar a dúvida como parte integrante da sua vida, ele havia descoberto um caminho sem fim de aprendizado e crescimento. A ilha que encontrou foi apenas o ponto de partida, uma metáfora viva de como cada decisão pode revelar tesouros inesperados. Com o coração leve, Tomé decidiu compartilhar essa descoberta com aqueles que ainda buscavam respostas. Ele organizou um encontro à beira do rio, onde trouxe consigo não apenas as histórias de sua viagem, mas também o convite para que todos se juntassem a ele na busca por respostas internas. Enquanto falava, suas palavras ganharam o calor de quem já se sentiu perdido e a esperança de quem deseja encontrar seu próprio caminho. Ele concluiu com uma mensagem simples, porém poderosa: a dúvida não é um sinal de fraqueza. Ela nos chama para olhar além do óbvio, para explorar o desconhecido e descobrir a verdadeira riqueza que reside dentro de nós. E então, como se fosse um convite para uma nova jornada, ele acrescentou: se esta história tocou seu coração e despertou a curiosidade de seguir seu próprio caminho, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Ative as notificações e compartilhe este conteúdo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos transformar dúvidas em descobertas e criar uma comunidade de exploradores internos com um gesto gentil. Tomé deixou a concha que lhe havia guiado pelas águas do rio em sua mão. Ele sabia que, embora a jornada fosse longa e cheia de incertezas, cada passo era uma oportunidade para crescer. E assim, sob a luz da lua que refletia nas águas calmas do mar da Galileia, Tomé concluiu sua história com a certeza de que o caminho para a verdadeira compreensão está sempre aberto àqueles que têm coragem de questionar. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Se quiserem continuar explorando essas histórias inspiradoras, inscrevam-se no canal e façam parte dessa jornada de descobertas. Até a próxima aventura!